Boa noite a todas e todos. Sou o professor Mohamed Nadir, coordenador do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos. Antes de bem-vindo a todas e todos. E antes de começar, só gostaria de lembrar um pouco a trajetória do nosso centro, que agora começa este ano os trabalhos de uma forma oficial, com essa conferência, palestra do professor Renato Costa, da Universidade Unipampa. Queria dizer que este projeto do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos começou como um projeto de extensão, como um laboratório de estudos árabes, e depois foi registrado um CNPq, tornou um grupo de pesquisa, e, portanto, hoje é um grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa registrado no CNPq, e que se pretende, digamos, se posicionar como um centro de pesquisa dentro no campo nacional, dentro no campo de relações internacionais, economia, política internacional, etc, etc. E, portanto, esse é o grande objetivo, né, do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos da UFABC. Hoje nós temos um convidado muito especial. O contexto ele é muito conturbado em que vivemos. Temos a guerra do Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, e, portanto, um Oriente Médio e também, digamos, os ataques do Irã contra os países do Golfo. Portanto, uma situação caótica e que precisa, enfim, ser iluminada para saber um pouco os contornos, as consequências desse novo, enfim, percurso hegemônico, unipolar, né, dos Estados Unidos e de Israel, e que se pretende com ele, digamos, garantir a primazia, enfim, no Oriente Médio, da hegemonia de uma parte sobre o resto dos países do Oriente Médio e subjugar, de certa forma, o Oriente Médio a interesses geopolíticos dos Estados Unidos como potência única no mundo. Quero hoje dar as boas-vindas ao professor Renato Costa, que vai, digamos, inaugurar este ciclo de palestras que vamos ter ao longo do ano. O professor Renato Costa é professor associado da Universidade Unipampa, é, digamos, uma autoridade, enfim, sobre questões iranianas, e, portanto, o convite para ele não podia ser, digamos, de outra forma, a não ser convidá-lo para, digamos, nós propiciar, né, digamos, uma discussão profunda e longe, enfim, digamos, dos holofotes jornalísticos, etc., mas enfim, uma palestra baseada na pesquisa científica profunda que o professor Renato tem feito ao longo dos anos sobre o Irã. Então, sem mais demora, dou a palavra ao professor, passo a palavra ao professor Renato. Boa noite, professor Mohamed. Boa noite a todos e a todas. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite feito pelo professor Mohamed, um pesquisador que eu admiro bastante, um colega que tive o prazer de conhecê-lo há algum tempo e, felizmente, estamos ampliando nossa parceria, né? E ano passado, ainda a minha grande felicidade foi encontrá-la na UFABC e conhecer, né, o grupo de pesquisa de vocês, que eu acho que é uma das... Eu me sinto muito feliz em estar aqui e conversando com pesquisadores sobre o Oriente Médio, porque por muito tempo eu participava fazendo avaliação de cursos de RI pelo Brasil, e eu via muita, assim, carência na área. Ainda acho que existe uma carência muito grande acerca de pesquisadores que trabalham como objeto o Oriente Médio, e quando a gente vê um grupo de pesquisa como vocês, agora também registrados junto ao CNPq e ampliando cada vez mais a quantidade de pesquisadores, fico muito feliz. Eu acho não, certamente o Brasil precisa de pesquisadores nessa área, né? E contribuir com esse debate é fundamental, para que a gente deixe de ter apenas uma visão unilateral de uma mídia hegemônica, como o professor Mohamed
bem tratou dessa questão. É importante que nós conheçamos mais profundamente a história da região, os povos, cultura, religião, de uma forma mais ampla, para que a gente possa propor uma análise distinta, né? E não simplesmente uma análise de TikTok, uma análise de Instagram, que essas são muito imediatistas, né? Às vezes, para a gente entender um conflito como esse, se faz necessário um maior aprofundamento acerca de elementos históricos, né? E ainda assim a gente acaba tendo muita dificuldade para analisar uma questão como essa, quando a gente tem uma variável como o presidente Trump. Eu acho que essa é uma das variáveis mais complicadas que a gente tem visto ultimamente, né? Então, quero reforçar então o agradecimento, né, pelo convite que foi feito, e vou procurar fazer uma explanação acerca desse momento, mas eu vou me permitir, já trago para vocês essa questão. Eu acho que uma das preocupações maiores que se tratavam ou que se discute seria possível derrubar um regime como esse? Seria possível atualmente a gente, nesse prazo que o presidente Trump ele traz, em 5 semanas vamos acabar com essa guerra e obter os resultados, ainda que a gente tenha dúvida de que resultados ele está falando especificamente, né? Eu acho isso ainda gera muita controvérsia, mas vamos discutir também sobre isso, né? Mas a questão primordial é: será que esse regime é tão frágil assim? Será que esse regime não tem relações com a população iraniana? Será que ele é uma estrutura alienígena que foi colocada ali no Irã e, de repente, as pessoas elas se submetem somente a partir da perspectiva da força? Então, eu acho que essa é uma primeira questão que eu trago, e para a gente poder respondê-la, eu acho que cabe fazer um pequeno retrospecto histórico. Eu não sei se aqui eu consigo fazer a projeção, eu tinha uns slides, consigo? Deixa eu ver se eu faço aqui. Bom, desculpem, já vou, de antemão, já peço desculpas até por essas questões técnicas, mas eu estava falando justamente acerca da necessidade da gente compreender os vínculos desses próprios religiosos com o Irã. Então, o xiismo, evidentemente, não é novo, o xiismo ele perpassa por dinastias anteriores, né? E existe um ponto, quando eu estava discutindo, eu discuti justamente a influência dos ayatolás na Revolução, né, e na própria transformação do pensamento iraniano, quando eu escrevi minha tese, e a minha discussão, primeiramente, era entender quando eles mudam a forma de atuar. Porque havia um entendimento até o início, até o finalzinho do século XIX, que seria possível e seria muito aceitável até que os ayatolás e os clérigos, do modo geral, eles se submetessem a uma liderança, desde que essa liderança ela fosse não fiel, mas ela respeitasse, né? Ela atendesse aos ditames do Islã. Né? E isso era atendido, de certa forma, até o final do século XIX, mais ou menos, né? No Irã, a dinastia Qajar. Acontece só um evento. O que isso significava? Então, havia religiosos que apoiavam a dinastia e havia religiosos que simplesmente mantinham uma posição que alguns autores chamam como quietismo, né? Ficavam quietos diante dessa situação. No final do século XIX, acontece um evento muito particular, aí se você puder passar, Murilo, por favor, que a gente chama de a Revolta do Tabaco, porque essa Revolta do Tabaco ela mostrou que o poder dos religiosos ele poderia, de alguma forma, se sobrepor até o próprio poder do monarca, do Shah, da dinastia Qajar. O que foi isso? Em linhas gerais, que eu não vou me apegar muito a esse momento, só para a gente entender. Havia um ayatolá muito poderoso, Shirazi, no Irã, e que ele se posicionou contrário ao Shah, porque o Shah, nesse período, a dinastia Qajar já estava muito decadente e eles cederam tudo o que foi possível para os britânicos. Então, os britânicos já controlavam diversos aspectos da economia do país e cederam vários monopólios.
e nessa ocasião eles cederam também o monopólio do tabaco. Ou seja, os próprios iranianos não poderiam mais consumir o tabaco dali, teria que ser consumido o tabaco que viesse da Grã-Bretanha. E aí, um religioso, que é o Ayatollah Shirazi, ele se posiciona da seguinte maneira: ele proíbe o uso do tabaco, ele trata como uma proibição dentro do Islã. E dentro do Islã xiita, é muito importante você seguir um determinado religioso e cumprir com os ditames que ele aponta, né? O cigarro, o fumo, não era uma coisa proibida até então. Só que a análise desse Ayatollah foi que isso seria proibido diante das perspectivas e da visão divina. Isso fez com que boicotasse todo o processo de negociação entre os britânicos e o Shah. E naquele momento, esse religioso ele contou com um apoio fundamental da população. Então, esse boicote foi fundamental para que, num primeiro momento, os religiosos demonstrassem que, se eles tivessem interesses efetivos, eles poderiam se organizar e até se posicionar contrário à liderança, que era o Shah naquele momento. Como foi resolvido isso? O Shah voltou atrás, né, recuou no posicionamento dele, e o Ayatollah saiu como uma liderança, ainda que ele tenha flexibilizado depois essa questão do uso do tabaco, né? Isso teve uma repercussão direta já nesse outro evento que eu falo para vocês, que é a Revolução Constitucional, porque foi ali que tanto religiosos como os Bazari, como toda a comunidade, começaram a pensar numa forma de impor uma limitação ao poder dos religiosos. E essa limitação, como seria? Através de uma Constituição. Então, esse foi um movimento que não teve assim adesão aliás, não teve uso de força. Então, havia uma simpatia muito grande por parte dos religiosos e por parte dos militares, do comércio e tal, até um determinado momento que alguns religiosos depois começaram a achar que talvez você ter uma Constituição poderia ser um caminho que levaria ao secularismo. Então, começou a haver uma divergência interna. Mas esses dois eventos, gente, são importantes para a gente entender a base da participação dos religiosos. Eles, no final do século XIX, início do século XX, eles têm uma participação muito forte, são responsáveis, em grande medida, pelas transformações que o Irã estava vivenciando. Então, havia um questionamento acerca do poder demasiado centralizador da liderança. Então, e essa revolução constitucional, em certos aspectos, ela vai refletir depois na Revolução de 1979. Então, a gente tem uma classe, um grupo, um segmento social no Irã que ele não surge agora, ele já existia muito anteriormente, só que no século XX ele vai começar movimentos para cada vez mais ter mais força, porque o Islã, o Islã xiita, que eu falei, ele necessariamente, os xiitas, eles seguem uma liderança. Isso é importante, eu vou mais adiante. Pode passar, por favor, Murilo. E aí, o que a gente está vendo? Bom, ao fim da dinastia Qajar, né, a gente tem a ascensão ao poder do Shah Reza Khan, ou Shah Reza Pahlavi, que é onde inicia a dinastia Pahlavi. Essa dinastia, ela também surge a partir de interesses externos, né? A gente pode falar da influência britânica e soviética ali na região, dentro do Irã, né? E muito dessa influência estava na ascensão ao poder da dinastia Pahlavi, né? O Shah Reza Pahlavi, na verdade, ele era tido como um modernizador, né? Ele tentava seguir alguma coisa do que aconteceu com Ataturk. A ideia dele era fazer um Irã dessa forma. Só que para fazer um Irã no modelo de um Ataturk, automaticamente você teria que trabalhar a partir de um secularismo. Então, já havia um repúdio muito forte por parte da classe dos religiosos. Então, e esses dois monarcas, eles eram contrários ao xiismo. Eles percebiam, eles tinham a percepção de que o xiismo representava um grande atraso para o desenvolvimento
do país. Isso tem reflexo nos atos deles, né, na forma com que eles vão tentar, em primeiro momento, vão tentar limitar a atuação dos religiosos dentro da escola, proibir o ensino religioso, mas tal era a força dos movimentos e das articulações desses religiosos que eles automaticamente conseguiam se sobrepor, né, ao Shah, e os religiosos, ainda que vão ter conflitos durante todo o período dessa monarquia, perseguições, que eu vou tratar alguma coisa mais adiante, mas o fundamental é entender isso. A gente já tem uma classe muito forte de religiosos, você vai ter 2 monarcas dessa dinastia Pahlavi que tem um alinhamento muito forte ao Ocidente, seja a Grã-Bretanha ou depois aos Estados Unidos, e isso vai refletir no que o país está vivenciando hoje. Pode passar, por favor, Murilo. Outro evento é um evento que é bastante difundido, que é essa Operação Ajax, e ela demonstra a forma com que as potências percebem o Irã. Quem foi esse cidadão que está na capa da revista Time da época? Era o Mohammad Mossadegh, ele era primeiro-ministro iraniano, ele era uma pessoa que tinha uma perspectiva bastante nacionalista, né? E dentro da crítica que ele fazia, a mais forte era acerca do imperialismo, né? Os britânicos tratavam o Irã como se fosse uma colônia, né? Com as devidas aspas, porque o Irã nunca foi colônia da Grã-Bretanha. Mas até a própria expropriação do petróleo e os royalties baixíssimos que eram pagos ao Irã faziam com que Mohammad Mossadegh levantasse a bandeira da nacionalização do petróleo. A partir do momento que há a nacionalização do petróleo, os britânicos eles vão demandar que, junto a organizações internacionais, que isso era ilegal, só que as organizações internacionais disseram que não tinha nada de ilegalidade, essa não era uma relação entre estados, era entre um estado e uma empresa, então eles não quiseram se pronunciar. Qual foi a saída? A criação de um golpe. Foi um golpe forjado pelo MR5 e pela CIA, que ali vai ser como se fosse ali vai ser um balão de ensaio, né? Dali que eles vão programar esse tipo de golpe, que é infiltrando pessoas dentro do Estado para desestabilizar a política, para desestabilizar a mídia e para fomentar greves, para de uma forma, você criar a instabilidade dentro do Irã, que a gente vai ver situações semelhantes no transcorrer no período já com a Revolução Iraniana. Então, essa forma fez com que o Mohammad Mossadegh, ainda que ele tivesse uma bandeira muito fincada no nacionalismo, ele foi considerado, foi levantadas questões dizendo que ele era comunista e tal. Isso fez também com que o apoio que ele tinha inicialmente por parte dos religiosos fosse se transformando e uma parte da classe de religiosos passou também a atuar contra ele, né? Uma outra parte acabava mantendo uma postura que eu falei inicialmente, que era um tanto do quietismo, né? Eles preferiam não se manifestar politicamente dessa forma. Mas aqui, então, a gente já tem alguns elementos, mostrar que o Irã é visto pelas potências como um Estado que tem que se adaptar aos interesses do Ocidente. Ele não tem demanda dele, não tem demanda própria, né? E por outro lado, você tem religiosos ali dentro que estão vinculados a uma crença, e mantém uma relação muito próxima com a população do país. Esse evento, na ocasião, não foi difundido, não foi aberto, ele só viria a ser tirado, né, o sigilo dele posteriormente, o que depois também vai repercutir muito na Revolução em 1979. Então, a partir daqui também, a gente vai ter, depois desse golpe, você vai ter um Shah muito mais potencializado, né, com as aspas possíveis, você vai ter uma mudança no regime do petróleo. Aqui, o petróleo, ele volta, tinha sido nacionalizado, ele retorna para
a empresa britânica, só que com uma diferença. A partir daí, essa empresa britânica e a exploração do petróleo também vai ser dividida com empresas estadunidenses, né? Esse ponto é importante. Os Estados Unidos passam a ter uma ingerência bastante forte no Irã nesse momento, né? Por favor, próximo. Eu estou dando pulos, porque, então, e durante esse período dos anos 50 até 1900 dos anos 50 até a década de 70, a gente vai ver um crescimento muito grande do Irã devido também ao poder do petróleo, né? Só que o petróleo, ele não, os recursos advindos do petróleo, eles não eram destinados a uma melhora na qualidade de vida das pessoas, mas sim ele era destinado a um grupo muito restrito, né, de um grupo, né, de uma classe que estava em torno da monarquia e de estrangeiros que mantinham essas relações comerciais. E a pobreza no Irã foi aumentando, havendo um êxodo bastante grande do campo das cidades, gerando um empobrecimento em Teherã, todas aquelas questões que a gente vê em outros locais, né? Então, o petróleo, na verdade, ele não significou para a população um retorno imediato. Ele simplesmente tinha um interesse, pelo menos o Shah tinha interesse de transformar o Irã numa grande potência militar para que essa se convertesse num aliado primordial dos Estados Unidos na região, né? E isso houve investimentos, assim, mais de 25% do PIB oriundo do petróleo e tal, era investido em armamento. E os Estados Unidos vendiam armamento, não o topo, mas os mais avançados possíveis para o Irã. O Irã tinha uma capacidade muito grande. A intenção também é que fizesse frente à União Soviética. A gente estava numa lógica ainda de Guerra Fria, então tinha essa percepção. O que acontece? Esse tipo de situação fez com que, gradualmente, e ocorreu um seminário em 1970 no Iraque, onde o Ayatollah Khomeini estava exilado, e ele faz, na cidade de Najaf, ele faz um seminário para jovens religiosos falando sobre o modelo de governo em que quem seria a grande liderança seria o supremo líder. O modelo chama-se Vilay al-Faqih, que é o governo de um jurisconsulto. E ali ele começa a brotar as sementes do que viriam a ser a revolução, né? Ele expõe que esse tipo de governo, em que uma estrutura tem um líder supremo e todos os outros se adaptarem a esse formato, estaria vinculada diretamente ao período em que o profeta vivenciou. O profeta era tanto liderança política como religiosa, então, na ausência dele, porque depois para os xiitas houve imãs, né, que eram sucessores do profeta, e eles morreram. Então, na ausência desse imã, por muito tempo não tinha quem governasse. Por isso que eles aceitavam que os reis governassem, desde que seguissem os princípios do Islã. Mas, a partir desse momento, o Ayatollah Khomeini propõe que, na verdade, quem deve governar, reger o Islã, de uma forma geral, ele falava de uma forma geral, a Umma, né, que é a comunidade islâmica, seria uma liderança religiosa, porque ela teria esses princípios e aí espelharia o modelo daquele momento. Muitas dessas pessoas que estavam ali naqueles seminários, depois eles participaram dos movimentos que levaram à Revolução. E como havia uma insatisfação muito grande, houve um empobrecimento, miséria, e tudo isso dentro do Irã na década de 70, apesar da explosão do preço de petróleo depois da crise de 73, né, que é a crise do petróleo, a primeira, mesmo assim, houve um empobrecimento muito grande. Então, isso levou a não somente os religiosos, né, a Revolução Iraniana, ela não foi feita somente por religiosos. Havia muitos trabalhadores, petroleiros, o Bazari, a sociedade, de uma forma geral, ela apoiou a derrubada do regime. Isso é ponto importante. Todos queriam a derrubada do Shah Reza Pahlavi. O que acontece é que, após a derrubada,
quem mais estava bem organizado nesse processo eram os religiosos, porque todos tinham uma estrutura, né? A gente teria que aprofundar no processo da Revolução, mas os religiosos, eles têm mesquitas por todo o país, e as pessoas são muito vinculadas às mesquitas, a religião é muito impregnada dentro na sociedade, né? E isso eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, isso é como funciona, a religião é assim no Irã. Então, esses religiosos estavam muito mais bem estruturados para obter um apoio popular. E aí vai se dar a revolução, e essa revolução, no momento seguinte, existe um expurgo. Os ayatolás sobem ao poder e quem não segue o modelo proposto vai ser expulso, vai ser julgado, vai ser preso, vai sofrer penas das mais diversas, né? Só que existe a grande maioria da população legitima esse regime, né? E legitima por quê? Porque, primeiro, eles não viam nenhuma vantagem no que era pregado anteriormente pela monarquia e tampouco naquela visão de democracia que não era exatamente, não trazia nenhum benefício para eles. Então, esse modelo do Wilayah al-Faqih foi ratificado pela população iraniana. Então, é muito importante que eles reconhecem. Isso eu reforço, porque muitas vezes dá a impressão que houve um golpe em cima da população. Não houve. Contou com o respaldo, mas não podemos ser ingênuos de dizer que no movimento revolucionário não aconteceu um expurgo de parte da população. Por favor, Murilo. E aqui, agora, essa outra parte dessa guerra, ela guarda também uma relação muito próxima com o que a gente está vivendo hoje no Irã, nessa guerra atual. O que aconteceu? Essa guerra, Irã-Iraque, ela vai ocorrer na sequência da Revolução, né? Então, essa Revolução ela não conclui em 79 com a ascensão do Ayatollah Khomeini e do estabelecimento do Wilayah al-Faqih no país. Existe um processo, vai ter a crise dos reféns, que alguns iranianos vão sequestrar a embaixada estadunidense, mas a partir daí também começam algumas sanções contra o Irã. E nesse período, que é uma guerra que vai levar 8 anos, é possível dizer que não existiram vencedores. Tanto o Irã como o Iraque, eles foram se dizimando gradualmente. E quem apoiava externamente eram os Estados Unidos, que apoiavam o Iraque. E por que apoiava? Havia algumas razões, né? Primeiro, porque eles eram contrários ao surgimento de um regime ali no Oriente Médio que fosse contrário aos interesses deles. Ou seja, eles controlaram historicamente o Irã, né, depois da década de 1950, e o petróleo era fundamental, né? Hoje o Irã, eu acho que é a segunda maior reserva, né? Na época estava em quarto assim, de produção, mas hoje é a segunda maior reserva. Eu acredito que a primeira deve ser, se eu não me equivoco, segunda ou terceira, primeiro acho que é Venezuela, depois Irã e Arábia Saudita, ou o inverso, assim, né? Então, naquele momento, os Estados Unidos não estavam dispostos a perder essa prevalência sobre a produção de petróleo. Então, eles apoiam o Iraque. Por outro lado, também não existe assim a manipulação não é total e absoluta, porque, por outro lado, o governo de Saddam Hussein ele tinha muito receio de que a revolução pudesse também se expandir para o Iraque, porque 1/3, mais ou menos, da população, ou mais do que isso, eu acho que já mais de 1/3 da população iraquiana é formada por xiitas e do duodécimo, que é o mesmo segmento religioso dos iranianos. Então, eles tinham receio de que os iraquianos, vendo a revolução no Irã, pudesse ser levado. E a guerra em si ela começa por uma demanda territorial, que era uma justificativa qualquer, mas a intenção maior era essa. Então, por que eu digo que ela guarda a relação com o que a gente vive hoje? Porque, para muitos dos iranianos, essa guerra ela era parte do processo da revolução. Então, eles entendiam que era uma continuidade.
para eles conseguirem o êxito, eles teriam que superar uma guerra como essa. Em certa medida, hoje, quando se tenta argumentar de que quer-se derrubar um regime do Irã, então vamos trocar o governante e já acabou. Não ocorre dessa forma, né? Esse regime está bem estruturado através de instituições e não basta você tirar uma liderança e simplesmente acaba, né? A perspectiva deles de permanência, de prevalência, de continuar um regime, tem a mesma relação com essa guerra. Era necessária vivenciar e superá-la para que fortaleceu o regime. Então, hoje, é muito ingênuo imaginar, né, que só trocar o Khamenei por outro, no caso era o filho dele agora, mas isso seria o suficiente. A maior dificuldade, a gente vai aprofundar nisso, a maior dificuldade seria conseguir sobreviver após esses bombardeios, essa pressão tão forte de Israel e dos Estados Unidos. Mas a capacidade de continuar lutando, de não se sujeitar a uma guerra que é tida como injusta, isso é evidente, né? Guarda até relação com uma outra mitologia religiosa, que é do martírio dentro do xiismo. O martírio é muito forte. Existe uma figura, o Imam Hussein, que é dos sucessores do profeta, que ele se martiriza na cidade de Karbala, no Iraque, quando ele não se sujeita ao califa, né, que era tido como ilegítimo, Yazid, né, que é até um termo xiita, é bastante pejorativo, né? Então, você lutar nesse sentido, a religião, ela também tem essa força. Então, essa guerra, ela foi fundamental. E no final tinham jovens, alguns apontam até crianças lutando dos dois lados nessa guerra, mas eles chegaram, foi um cessar-fogo que acabou por se transformar no fim da guerra. Então, o Irã não estaria disposto, como não estava naquele momento, se sujeitar a uma potência externa somente porque ela não concorda, né? Ela não concorda com o tipo de governo que existe no país, né? A gente vai discutir as argumentações deles na sequência, mas são guerras que representam a existência do Estado e a existência do regime. Então, não há uma troca como fez com certa facilidade na Venezuela. E aqui eu não estou tirando a importância dos eventos na Venezuela, da resistência e tal. Só estou dizendo que são eventos diferentes, a estrutura do regime é bastante distinta. Por favor, Murilo. Outro elemento importante, né, que é essa questão das sanções. As sanções, elas foram impostas. Eu escrevi um artigo há alguns anos, um capítulo, na verdade, discutindo sobre essas sanções. Eu parti da premissa que elas existem para que o Irã não dê certo. O regime do Irã não dá certo. E aqui eu não quero dizer, assim, não vou fazer outra vez juízo de valores, se viola ou não viola, se o outro regime viola direitos humanos, porque senão a gente teria que discutir o que está acontecendo nos Estados Unidos, discutir o genocídio em Israel, ao contrário, o genocídio provocado por Israel em Gaza. O que ocorre é que essas sanções, elas tinham, a premissa que eu parti era a seguinte: a finalidade delas era inviabilizar o regime dos iranianos, né? Então, por quê? Porque se eventualmente esse modelo funcionasse, isso poderia, de fato, espraiar para outros locais. Então, o boicote à estrutura no Irã se dá desde a raiz, né? Então, as sanções elas vão surgir logo depois do sequestro da embaixada e elas vão sendo cada vez mais asseveradas, com alguns períodos que elas têm um recuo, um período importante de recuo, é que assim, elas vão ficando cada vez mais graves, né? Primeiro você restringe a não comercialização, a não comercialização de alguns produtos, depois você vai restringindo cada vez mais, depois você impõe que quem fizer algum tipo de comércio pode até ser preso, né? Pode ser preso, pagar multa e sofrer. Então vai sendo cada vez mais asseverada essas sanções. O único período que vai ter mais tranquilidade vai ser quando eles assinam
o Tratado Nuclear em 2015, né, o JCPOA, que em 2015, fica de 2015 a 2017 só, né, que é o período, o finalzinho do governo do Obama, e logo que o Trump retoma ao poder, ele acaba com esse período. Mas por quê? O que essas sanções provocam, né? Elas impedem que o Irã possa ter uma economia integrada ao mundo. Então, lá você tem todo um regime bancário específico, só deles, né? O dinheiro circula só ali, né? Você tem uma economia em que muitos produtos são restritos, então você vai gerar a carência dentro das pessoas, as pessoas não têm acesso a muitos bens, você dificulta o desenvolvimento de tecnologia, mas que, por outro lado, também faz com que exista uma criatividade muito maior, um investimento muito maior numa pesquisa, porque se você não pode receber determinado produto, você tem que encontrar uma saída para isso, né? Eu costumo contar uma história que quando eu estava fazendo doutorado lá, no final de uma das palestras, uma pessoa me perguntou, aliás, um professor me deu de presente um par de meias. Aí eu falei, pô, é interessante, não importa o presente, né? Mas eu não tinha entendido, porque eu nunca tinha recebido um par de meias, né? Aí ele perguntou, mas você sabe por que eu estou lhe dando? Eu falei, não, mas eu lhe agradeço. Ele falou assim, porque esse aqui foi feito com nanofibras. Nós tivemos que desenvolver aqui mesmo, porque existem diversos bloqueios de tecnologia que a gente não pode usar para absolutamente nada, né? E aí ele falou, e essas nanofibras são importantes porque essa meia não gera nenhum odor. Falei, então tá ótimo, então vai tá bem-vinda essa meia também. Mas a ideia era de que havia, para que você pudesse superar alguns desafios, você tem que encontrar ali dentro as pessoas que possam, de alguma forma, superar o que não pode ser comprado de fora, né? Evidente que existem muitas dificuldades, então eles desenvolvem um carro, mas o carro tem alguns componentes que não são não tão bons, mas eles estão num nível geracional diferente dos outros do Ocidente. Mas é porque não se pode vender nenhum tipo de peças que possam ser utilizadas para isso. Então, essas sanções, na verdade, elas geram um empobrecimento maior de uma camada da população, mas aquela camada que vive e que tem recursos efetivos, essa não sofre tanto, porque essa tem outros canais para obter alguns bens, né? E, por outro lado, o que isso facilita? Facilita alguns atores que podem se beneficiar, como é o caso da China, porque, por exemplo, é proibido você negociar petróleo, a China não se importa com as sanções, ela vai lá e vende, e pouco importa, né? Quem vai impor sanções à China? Não tem quem faça, né? Depois a Rússia, mas existia nos anos 90 uma tentativa, então o próprio Irã ia construir um gasoduto que não foi adiante, porque depois os Estados Unidos boicotou, era um gasoduto entre Índia e Irã, e também o Japão tinha feito investimentos, essas coisas. Então, as sanções, elas geram alguns problemas que são muito mais... Eles afetam muito mais a população mais simples do que necessariamente outras pessoas, né, de uma camada mais... com um nível socioeconômico muito maior, né? Então, a efetividade delas, a gente tem visto que para o Irã não tem funcionado muito bem. Mais uma questão, mais um slide, por favor, Murilo. Aqui. Bom, aqui a gente tem que falar de um outro aspecto, que é a questão da necessidade não necessidade, mas existe uma perspectiva de poder ali. Os Estados Unidos, a União Soviética, eles sempre tiveram essa visão de criar locos de poder, né, de regiões de domínio. Acabou a Guerra Fria, essa reestruturação das regiões fez com que o Irã, principalmente depois da Revolução Iraniana, ele tentasse encontrar o seu espaço, a sua dinâmica de poder ali dentro. Da mesma forma, aqui outra vez, não é diferente a forma com que a Arábia Saudita ela espraia o seu poder, que os Estados Unidos, quaisquer outros atores buscam ter uma zona de influência ou parceiros, né? O que acontece é que o Irã
percebeu que ele precisaria expandir essa sua zona de influência. E os dois aliados primordiais assim foram o Hezbollah, que vivia um processo de guerra civil no Líbano desde a começo da década de 80, e que tinha um alinhamento religioso, ideológico, muito próximo aos xiitas do Irã. Então, o Hezbollah foi uma organização, tem sido até hoje um pouco depreciada, né, devido às dificuldades que passa, mas foi muito importante para o Irã também começar a expandir a sua zona de influência. E ali tinha um vínculo religioso, mas com a Síria, né, com Bashar al-Assad, era totalmente diferente. Ali era uma relação pragmática. Pragmática porque a Síria, historicamente, ela teve uma relação com a União Soviética, depois com a Rússia e tal, e ela se posicionava contrária aos Estados Unidos, né, contrária ao Estado de Israel, que eles perderam território, as colinas de Golã e tudo, né? E por pragmatismo, o Irã também ele questiona a existência do Estado de Israel e questiona também a atuação estadunidense na região. Então, eles foram aliados pragmáticos. Isso foi fundamental para espraiar o poder. Não há, aqui, assim, realmente não dá para você fazer juízo de valor sobre o interesse do Irã ampliar a sua zona de influência. Isso todos os atores fazem. Pode passar, por favor, Murilo. E aí a gente... Estou dando uma avançadinha aqui, porque eu acho que a gente perdeu um pouco de... Atrasou aquele momento. Aqui é uma outra questão delicada, né, que muito se trata, né? O Irã ele tem esses armamentos nucleares, né? E se tivesse, os Estados Unidos, Israel teriam o direito de impedi-lo de alcançar essas armas nucleares? Bom, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ele recebia as missões constantes, né, da ONU, né, que tem uma agência, né, uma agência nuclear, que ela fazia sempre as verificações. Existem limites, né, mas eles faziam sempre essas verificações. O Irã se comprometia a tudo que estava acertado, né, com a agência, e ainda existe uma fátua. A fátua é um documento religioso, uma fátua que reafirma que o Irã não tem interesse em desenvolvimento de armas nucleares. Por que o Irã fazia tudo isso? Porque ele tinha interesse em se reintegrar à economia, que as sanções fossem retiradas. A gente pode lembrar que em 2010 houve uma negociação muito boa sob o ponto de vista diplomático, foi o Brasil, Turquia e Irã, mas que depois foi boicotado pela Hillary Clinton, que ela tinha um vínculo muito forte com o Estado de Israel, e para ela não era... Eles boicotaram aquele projeto ir adiante, né? O acordo nuclear que foi feito com o Brasil. Então, a tendência é que o Estado de Israel ele atua no intuito de jogar, de lançar o Irã para uma ilegalidade. Porque a intenção dele é que, se ele for um Estado que for reintegrado à economia, que ele atue a partir desses princípios, desses valores, não existe uma argumentação iraniana israelense para atacá-lo. Então, sempre, a gente vê historicamente, existem ataques diretos ao governo iraniano. A gente nunca viu o Irã começar uma guerra. Não existe. Historicamente, o Irã nunca começou uma guerra, né? Alega-se que o Irã usa estados proxy, organização proxy, para poder fazer ataques. Podemos debater isso, mas, por outro lado, a gente teria um Estado como o Estado de Israel, que não é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que tem um programa nuclear muito avançado, com diversas ogivas, e declara que não tem, mas cobra que o Israel se submeta a esse programa. Então, existe uma demagogia muito grande dentro do sistema internacional, em que você diz que o Irã não é um Estado confiável. Eu não vou aprofundar em discussões dentro de relações internacionais, mas, se partir dessa perspectiva, nenhum Estado talvez seja confiável, né? Se vivendo num modelo de anarquia, que Estado que é confiável, né? Então, é lógico, você vai criando afinidades, vai criando estruturas que possam gerar uma maior proximidade, mas ao Irã isso nunca foi
possível, porque ou ele é obrigado a se submeter a um regime, ou ele é obrigado ou ele não pode existir. Então, a soberania do Irã sempre está em xeque. Agora, existe um programa? Existe um programa. O Irã não conseguiu negociar em 2010, fez a negociação em 2015. Só que os Estados Unidos não têm interesse nisso. Por quê? Porque Israel pretende que venha a destruição. Então, basicamente, a gente pode questionar, mas eles queriam chegar a ter armas nucleares? Depende muito mais das potências e dos estados da Europa, os Estados Unidos, do que necessariamente do interesse. Se o Irã voltar, tiver um acordo que seja satisfatório para eles, muito provavelmente ele não vai levar adiante, porque são criadas situações de fiscalização e tal que ele não pode deixar de segui-la, né? Mas esse é um tema que é muito fácil você lançar mão de que o Irã não é um ator confiável e pode ter uma arma nuclear. E no limite, se ele alcança armas nucleares, esse tipo de guerra nunca aconteceria. Mas isso não quer dizer que o Irã utilizaria esse tipo de armamento contra quem quer que seja. Que aí a gente parte para uma outra premissa das RI, e que as armas nucleares são necessárias para a dissuasão e não para o ataque. Por favor, Murilo. Bom, estou quase chegando já aqui. Esse é o arco da resistência, que eu acho ele é muito importante, ou chama de arco da resistência. Por quê? Porque o Irã, como eu falei, para ele se proteger e para expandir a sua zona de influência, então ele contava com a Síria, ele contava com o Hezbollah, com uma parcela substancial, mais de 50% da população xiita do Iraque, e também com um grupo de Houthis e outros grupos simpatizantes no Iêmen. E, em alguma medida, isso parecia que eles estavam cercando, né, os outros estados. Né? Isso é ilegal? Isso não pode ser feito? E isso não gera nenhum problema se você pensar que os Estados Unidos fazem a mesma coisa, a Rússia faz a mesma coisa, a Arábia Saudita tem as suas influências, a forma com que a Arábia Saudita atua no Bahrein é absurda. Né? Você tem, sei lá, talvez 80% ou 90% da população xiita, e você tem uma dinastia sunita que domina o Bahrein, e qualquer movimentação que aconteça ali, a Arábia Saudita mobiliza tropas para lá. Né? Então, essa questão de força, de você criar aliados, isso era importante também para evitar um conflito direto entre o Irã e Israel, praticamente. Só que aí deve-se levar em consideração que a estratégia israelense ela foi muito perspicaz. E tem, assim, se ela vai alcançar o objetivo, é difícil dizer, mas ela começou a minar esse arco, porque eles sabiam que se eles começassem um atrito direto com o Irã, com essa configuração, Israel seria minada de todos os lados. Né? Então, primeiro, o que eles fazem? Você pode passar o slide? O primeiro alvo, Gaza. Então, destruir, evitar, reduzir o poder bélico do Hamas. E, ao mesmo tempo, colocar em prática o projeto de limpeza étnica na Palestina. Então, para os israelenses, principalmente para os sionistas, eliminar Gaza era interessante porque Gaza não, o Hamas ele é um aliado, ainda que não seja xiita, tem um programa distinto do governo iraniano, mas ele tinha um adversário em comum, que era o Estado de Israel. Né? Então, Israel programou esse genocídio e está em prática, e isso é uma outra mácula, né, do nosso sistema internacional. A gente vê cenas de barbárie, infelizmente ninguém faz nada. Mas sob a perspectiva da estratégia israelense, então aí eles anularam um potencial aliado do Estado do Irã. Pode passar, Murilo, por favor. Outro, Hezbollah. O Hezbollah, volta, por favor. O Hezbollah ele é uma organização que tem realmente uma relação muito próxima com a liderança, principalmente do Khomeini. Né? O Nasrallah era um seguidor do Khomeini,
né? E foi... Aqui não está aparecendo, não sei se para vocês está aparecendo. Agora tá. Nasrallah, então, ele era uma liderança, né? O líder anterior, o Mossadegh, foi assassinado por Israel, e aí ele ascende ao poder, ainda nos anos 80 ou no começo dos 90, mas acho que foi nos anos 80 ainda que ele ascende ao poder, e o Hezbollah, na verdade, ele se potencializa graças também ao poder econômico do Irã, que houve investimento. Ele tem uma agenda própria, né? Ele lutou contra a invasão israelense de 78 até 2000. Até então tinha sido a única organização que tinha imposto uma derrota ao Estado de Israel, né? Que eles expulsam Israel do sul do Líbano em 2000. Mas, diante dessa nova conjuntura, e aí a gente tem que levar em consideração o potencial militar de Israel, dos Estados Unidos, a inteligência utilizada nesses ataques, e a morte de Nasrallah, e muito mais do que isso, a destruição do seu poderio militar, inviabilizou um braço muito forte daquele arco da resistência. Então, veja, já não temos o Hamas, não temos o Hezbollah. Eu não estou dizendo que acabou com eles. Eu digo que houve um enfraquecimento substancial desses dois atores. E o próximo, por favor, Murilo? O próximo é a Síria, né? Então, Bashar al-Assad, que também era um dos bastiões da resistência ali, que fazia parte desse arco. Ele deixa o país, e uma liderança que era de uma organização como o Estado Islâmico, né? Depois ele muda de nome, mas era a organização que era oriunda do Estado Islâmico, assume a presidência e depois vai ser recebido pelo Trump como um chefe de governo. Mas o Bashar al-Assad foge para a Rússia, e a Síria, ela todo o seu potencial militar é destruído por Israel, e ainda vai ocupando cada vez mais a região. Então, o que a gente tem nesse momento específico é a ruptura de mais uma parte do eixo da resistência, ou arco da resistência. O que resta? O Iêmen. Só que o Iêmen, ele até tenta fazer uma resistência, mas ele não tem um potencial tão grande nesse sentido. Ele não está totalmente anulado, mas ele não tem condições de, por si, participar desse processo. Ele era uma parte do eixo importante, mas não substancial. Pode passar, por favor, Murilo. Né? E aí, quando você desmonta todos esses apoiadores do Irã, então há um primeiro teste, que foi a primeira guerra que eles tentaram, né? Os primeiros ataques dos sionistas e dos Estados Unidos contra o Irã. E o Irã tinha um potencial, e ainda tem, né, um potencial de revide bastante grande, né? Só que o que a gente deve considerar, e o que o Irã fez efetivamente para sofrer esse tipo de violação? Nada, né? Então, o que está acontecendo aí eu parto desse pressuposto, e vários outros colegas, que é a destruição mesmo da ordem internacional, né? Ou a ordem mundial. Né? Você rompe com vários paradigmas, né? Uma violação, primeiro, a questão de assassinatos de lideranças políticas. Isso depois eu vou trazer mais adiante, mas isso é coisa da máfia, né? A máfia, quem gosta do Poderoso Chefão vai ver muito bem como eles resolvem isso. Eles vão e matam. E o que o Irã estava sofrendo, e mesmo os outros países, era isso. O Estado de Israel, que, a partir de uma premissa deles mesmo, que ninguém deu legitimidade para isso, eles assassinam lideranças, assassinam vários cientistas iranianos foram assassinados com bastante frequência no Irã. Era uma produção de risco ali, né? Porque o Estado de Israel se julga no direito de fazer esse tipo de atuação ali dentro, né? Então, quando eles fazem o primeiro ataque, já é um sintoma de que o sistema internacional não está funcionando mais efetivamente, né? Mas o Irã revidou, né? Revidou, mas a gente já começa a perceber que a situação, já que os outros aliados estavam todos enfraquecidos, os Estados Unidos e Israel iriam tentar
um ataque definitivo. E eles foram muito impulsionados pelo que havia acontecido na Venezuela, que foi muito rápida, né? A sucessão na Venezuela foi rápida demais, né? Derrubaram o Maduro e automaticamente assumiu uma outra pessoa que, ainda que não concordasse com isso, se sujeitou. Então, todo o petróleo venezuelano já foi para os Estados Unidos. Mas o Irã, com todo esse histórico, com toda uma revolução que foi muito dura para eles, e que eles criaram instituições que formam a base do Estado, não basta você matar uma liderança, um líder supremo, porque outro vai surgir. E se matar aquele, surge outro. É um regime estabelecido, é uma estrutura política estabelecida. Ela não... além do mais, esse grupo ele tem vida porque existe o regime também, né? O modelo que foi constituído, ele privilegia muito essa camada de religiosos, essa classe de religiosos. Se você muda esse modelo, certamente esses religiosos vão perder muito das suas, vou colocar entre aspas, vantagens, né? Então, até que ponto que está disposto a abrir mão disso? Então, tem essa variável também. Por favor, Murilo. Aqui eu queria agora sim, né, entrando tratando algumas questões para a gente já chegar ao final. Eu quero, na verdade, ouvir as perguntas de vocês, porque eu estou falando assim, sem parar aqui, não sei até que ponto que é interessante isso, ou se vocês quiserem abordar algumas questões em particular, né? Mas eu trato aqui, por exemplo, eu vou só retomar isso aqui, ó, a questão dos direitos internacionais. A gente está vendo que o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, eles nunca respeitaram, né? A gente falou brevemente sobre o genocídio em Gaza, então isso não era de se esperar que agora isso mudasse. Mas, quando você provoca essa violação dos direitos internacionais, então você fragiliza muito o que a gente vem estruturando, principalmente a nossa área de pesquisa, que é as RI. Elas são muito importantes para entender essas relações, né, entre os estados, entre os atores, mais amplamente dizendo. E aqui o direito internacional era uma base muito importante para isso, o que simplesmente Trump e Netanyahu deixam de lado. A violação dos direitos humanos, essa é uma questão que era muito atribuída, né, ao Irã, ao regime iraniano, né? Eles são sempre considerados violadores de direitos humanos. Podemos discutir isso também, se vocês quiserem depois. Mas, por outro lado, a gente vê os Estados Unidos, a gente vê Israel provocando um genocídio, dizimando populações, matando pessoas, seja no Afeganistão, ainda pode voltar até antes, pode falar da Coreia, pode falar do Vietnã, pode falar do Afeganistão, do Iraque, e aí o que está acontecendo ainda na Líbia, né? A população vai sendo dizimada e pouco importa, essas são números, né? Isso é muito comum dizer, aquelas populações são números, morrem 100, é efeito colateral. Mataram as meninas no Irã agora, mas tinha base embaixo, sempre tem uma justificativa, né? Agora, quando você morre um sionista ou morre um americano, esse aí você cria memorial, né? Isso tem muito a ver com outras questões que talvez o Eduardo Said nos explique muito melhor quando ele fala do orientalismo, quando ele fala da forma com que as outras populações são vistas, né? Que são vistas com uma depreciação muito grande, né? Eu trato também aqui outra questão, né? Esse boicote ao processo de negociação de um acordo nuclear. Na verdade, ninguém quer uma negociação, ninguém quer Estados Unidos e Israel. Eles não querem, eles querem a dizimação do Estado do Irã, né? Possibilidade de negociação desse acordo, o Irã sempre esteve aberto para isso, mas a forma com que foi trazido esse debate e a forma com que eles atuam, esse último ataque foi feito enquanto eu estava na mesa de negociação. Então, não existe nada mais claro do que ninguém quer negociar. Eles querem simplesmente destruir o Irã. Agora, se isso é possível, vamos ver, vamos analisar se isso é possível, será possível, né?
aqui tem essa questão do abalo à economia mundial. Isso já estamos vivendo, né? O petróleo está subindo, né? Quem investe nas ações da Petrobras está acompanhando isso. É uma explosão, né? Então, o petróleo o preço do barril de petróleo está subindo muito. Algumas pessoas estavam avaliando, algumas pessoas especialistas mesmo nessa área, apontando que poderia chegar acima de 150, talvez 200, não sei, $200. $200 seria um patamar absurdo, né? Mas isso depende muito do tempo que essa guerra vai continuar. E até que aí qual é o limite, né, que vai ser imposto para esses ataques. Se, eventualmente, Estados Unidos e Israel passarem a atacar também refinarias e pontos, né, onde tem a extração de petróleo, né, isso vai fazer com que também o Irã possa atacar os países no Emirados também as suas refinarias, né? E aí você explode toda a economia mundial, porque o petróleo vai ficar assim extremamente alto, o valor vai ficar extremamente alto. Então, tudo depende qual é o limite. Será que vai ser preservado? Porque o que fizerem com o Irã, ele vai revidar da mesma forma com os países ali do Golfo, né? E isso tem uma repercussão direta no restante do mundo, né? Aqui eu tinha falado do efeito máfia, né? Eu tinha mencionado brevemente, mas é isso, o Mossad e os sionistas, eles atuam como uma grande máfia, né? Eles se veem no direito de matar qualquer pessoa, atuam acima de qualquer parâmetro legal, né? Eles sequestram, eles matam, eles torturam, isso sempre a partir de princípios que são assim, altamente questionáveis. Quer dizer, altamente questionáveis não, são ilegais, né? Só que isso não é problematizado. Então, você assassinar, veja, você está assassinando o líder de uma nação, o líder, o Ayatollah Khamenei. Então, isso é muito grave, é gravíssimo, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma naturalização, né? Ah, não, mas ele era um chefe de um estado pária, então pode, né? Então, ou lá era uma ditadura, então será que outros estados, será que o que acontece na Arábia Saudita é uma democracia? Será que não tem uma democracia ali? Não sei. Precisaríamos, será que eles vão começar a assassinar os membros da família Saúde? Não sei. Essas questões nunca são problematizadas porque não interessa. Então, a gente está vendo uma estrutura de máfia sendo criada por Netanyahu e também por Donald Trump, né? Eles decidem quem deve matar a qualquer momento, né? Sequestra um presidente, invade o país, sequestra e leva para ser preso no seu país. Não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso, mas isso é muito semelhante a uma máfia, né? E a gente tem essa questão do genocídio e da limpeza étnica que está em curso, né? Isso foi providencial, porque a limpeza étnica já é um projeto histórico do Estado de Israel. Aí eles aproveitam esse momento, já que eles tinham que anular o potencial do Hamas, e havia uma certa legitimidade internacional, porque ninguém fez absolutamente nada, então eles continuam destruindo até que talvez não haja vida possível ali, né? Por fim, a gente chega então a esse enfraquecimento do multilateralismo, né? Em que mundo que a gente vai estar vivendo numa guerra como essa, que é legitimada, ou se não é legitimada pelo restante dos estados, nada é feito, né? Desde situações básicas, né? Até coisas básicas como que você penaliza a Rússia por não participar e não vai participar de uma Copa do Mundo, mas os Estados Unidos é o organizador de uma Copa do Mundo. Então, isso eu estou falando, assim, não tem nada a ver diretamente com o que a gente está tratando, mas para a gente ver que os valores, eles são muito diferentes, né? Então, o Irã já se posicionou agora que não vai participar. E ele estava justamente no grupo dos Estados Unidos, né? Então, isso, ele já disse que não vai participar de uma guerra. Não faz nem sentido, talvez, por mais que se exaltem, né, o esporte e tal. Mas esse multilateralismo, também muito defendido pelo presidente Lula, eu acho que ele entra num período de enfraquecimento. E isso é lamentável, né? Se a gente tiver que voltar ao período em que o que vale é a força, né? Somente a força,
Então, a gente teve um retrocesso muito grande. Não sei como vai ser esse mundo daqui para frente, mas, lamentavelmente, não é o mesmo que a gente tinha esperanças com o final da Guerra Fria. O final da Guerra Fria trouxe muitas esperanças. Nem tudo se concretizou, mas a gente estava vendo um fortalecimento do multilateralismo, talvez um respeito maior às instituições, e o que o Trump faz é passar por cima. E por fim, acho que o último que eu tenho aqui é a grande dúvida que a gente tem sobre o Ayatollah, o filho do Khamenei, né, Mojtaba Khamenei, que é o que esperar dele, né? Ele era uma figura improvável se fosse num processo de sucessão natural, né? Era claro, o pai dele já tinha dito que não havia um interesse em ter uma sucessão hereditária ali. Né? Isso não faz sentido, é até contra os princípios da própria revolução, que lutava contra a monarquia, que era dessa forma e tal, né? Mas também não podemos ser ingênuos que quando o Ayatollah Khomeini ele falece, na verdade, se você levar em consideração esse modelo de Wilayah al-Faqih, quem deve ser o líder supremo tem que ser a maior autoridade religiosa do país. Né? Como se mede isso? Isso é subjetivo, né? Não existe uma concorrência, esse é mais do que aquele. Mas existe um reconhecimento tácito entre eles de quem é a maior liderança. Na ocasião, nunca seria o Ayatollah Khamenei. Ele nem era não tinha nem condições dele competir com outros ayatollahs à época. Só que, por pragmatismo, o Ayatollah Khomeini indicou e depois foi ratificado pela Assembleia. Eu acho que naquela ocasião ainda foi ratificado depois. E aí ele tinha sido presidente, né, o Khamenei, né? E o Khamenei agora, em outras circunstâncias, eu acho que existiriam outras lideranças, né? Mas é significativo ter o filho do Khamenei ali, porque ele traz essa imagem, né, do não reverenciar-se àquele que impõe assim, a injustiça. Eu estou fazendo um paralelo com o martírio do Imam Hussein. Então, o Imam Hussein ele preferiu morrer a se sujeitar. Então, alguns dizem que o próprio Ayatollah Khamenei, o pai, ele teria optado também. Isso pode ser uma narrativa, pode ser uma opção pessoal, pode ser o que for. Mas o filho dele, estando ali, é uma pessoa que viu a morte do pai, da esposa, né? Então, tem uma carga muito forte. Isso no aspecto emocional. É uma liderança religiosa? Não, não. Assim, pensar em grande liderança religiosa, não. Mas ele tem influência política, né? Então, dificilmente vai se sujeitar a qualquer outro tipo de acordo que venha a prejudicar o Irã. Então, para esse momento, para essa situação, ele é a melhor liderança. Ele tem uma comunicação muito forte com a Guarda Revolucionária, ele é uma pessoa politicamente influente, né? E ele é alçado a essa figura de líder supremo, e é muito importante essa figura de líder supremo, justamente porque os iranianos, pelo menos aqueles que são adeptos ao modelo do Wilayah al-Faqih, eles reconhecem essa liderança. Então, o Irã dificilmente agora, eu acho que é provável que ele seja assassinado, mas se ele vier a ser assassinado, certamente outros ocupará o cargo dele, porque para a existência do regime é necessária essa pessoa. E é muito difícil você colocar um outro líder supremo que capitule e aceite que os Estados Unidos, ou quem quer que seja, domine ali. Né? Então, o que a gente vê hoje é um Irã que vai resistir, não tenho dúvida de que ele resista até o seu último potencial militar. Né? E por outro lado, para você dominar o Irã, vai ter que colocar tropas ali. Ou lançar uma bomba atômica, que eu acho pouco provável. Não existe essa variável, pelo menos, sendo colocado. Mas se você tiver que colocar tropas, aí entra no variáveis de guerras regulares. Os Estados Unidos já sabem que não tem esse potencial todo. Eles ficaram 20 anos no Afeganistão e entregaram de volta para o Talibã. Né?
Então, por hora, eu acho que a gente... Vou parar aqui, estendi até demais, mas eu deixo aberto para vocês fazerem ponderações. Eu acho que eu tratei tantos temas, não sei se leia alguma coisa. Devo ter, certamente, para o lado. Obrigado, professor Renato, pela excelente conferência, pela excelente exposição, que decorreu, de certa forma, quase um século, né, de história do Irã, né, e, de certa forma, acabou por mostrar este lado, enfim, de martírio, este lado de resistência, de resiliência, né, que define o Irã perante, digamos, um sistema unilateral, um sistema, enfim, hegemônico, que continua também a existir há mais de um século, quase, da história dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi, digamos, muito esclarecedora, digamos, a palestra, e vamos abrir agora para as perguntas, que são várias, que deixaram aqui os ouvintes. Passamos pela primeira, não sei se Giovana quer citar as perguntas, o Murilo, quer alguém? Posso ler, professor, sem problemas. Por favor. Isso dela tem bastante pergunta. Então, deixa eu baixar aqui para ver qual é a primeira. A primeira é uma pergunta da Felícia Campos, que diz: o governo do Shah também estava reprimindo violentamente a população iraniana, que estava muito empobrecida. O governo matou vários estudantes, inclusive isso ajudou a galvanizar o apoio popular à revolução. Aí depois ela questiona alguma coisa a respeito do termo necessária. Por que necessária? Na verdade, havia um questionamento muito forte da população, porque o próprio Shah, ele impunha um regime de terror, né? Ele tinha uma polícia política, que era a SAVAK, que é tida como uma das mais violentas do mundo. Então, qualquer tipo de questionamento acerca de governo, ou até questões mais simples, elas eram tratadas com extrema violência. Então, tiveram movimentos em que os religiosos tentavam questionar algumas posturas assumidas pelo Shah Mohammad Reza, e a polícia as Forças Armadas, de uma forma geral, ela era brutal com a população. Então, se havia necessidade, em modelos democráticos, hoje a gente vê, independentemente de você ser favorável ou não, você vê todo mundo. Vai a Paulista uma semana um grupo, vai a semana outro, mas em modelos como o do Shah, que era um modelo altamente repressivo, era o que ele via, era uma das formas que ele via que ele usava para manter o poder, né? Então, torturas, violência. A gente vivenciou isso aqui também durante o período da ditadura militar. Então, se era necessário, se ele diria que, assim, necessário não era, mas foi a forma que ele encontrou para poder não ser questionado, para silenciar um povo. E existem vários assim atos, principalmente em 77 em diante, que ele usar helicópteros para fuzilar a população em praça, uma brutalidade. Então, lamentável. Perfeito, professor. Tem uma segunda pergunta aqui do Ira Brito. Os sunitas e xiitas compartilham dos mesmos dogmas de fé islâmica. E quais são as características para diferenciar indivíduos da mesma fé religiosa? Assim, para diferenciar em alguns aspectos, talvez, assim, tem coisas básicas, da forma da mão, o jeito que eles oram, com a mão cruzada ou estendida, isso é um básico, né? Só que eles têm uma diferença na questão da doutrina, né? Da forma com que se percebe a sucessão dentro do Islã, né? Os sunitas, basicamente, eles não têm uma visão que é fechada dentro da família do profeta, né? Então, os xiitas, eles acreditam que, depois do profeta, tiveram sucessores, que eram parentes, primos vinculados ao profeta, e chegando no Irã, é um ramo que é o duodécimo, mas existem outros anteriores, né? E chegando no último, o último imã, que é o imã Mahdi, teria entrado num estado de ocultamento
e ele vai retornar ao mundo junto com o profeta Jesus para trazer a ordem e tal para o mundo. Isso é visto pelos sunitas como um absurdo. Assim, eles veem como uma adoração de ídolos e tal. Existem muitas críticas acerca disso. Mas a crença no mesmo livro sagrado, no profeta, na divindade única, isso é o mesmo, né? Então, agora, se você encontra uma pessoa, se ela é xiita ou sunita, não existe diferença alguma, né? Existe a forma dela professar a fé, mas e não necessariamente são conflitos, assim, não é um que não aceita o outro, né? Depende de como você fomenta isso, né? Por muito tempo se fomentou a Arábia Saudita e Irã, né? Existia uma produção também de livros, né? Eu me lembro no Irã que falava que o arabismo, né? Que é a vertente saudita, o arabismo não é Islã. E aí eles, por outro lado, diziam também que xiismo não é Islã. Então, existem formas de você fomentar, mas a convivência em si, em vários países, elas não geram problemas maiores, né? Perfeito. Agora a gente tem a pergunta do André, que são várias perguntas aqui. Como o xismo no Irã universaliza sua revolução para os xiitas de outras partes do mundo, de forma que prestam geralmente ao Ayatollah Supremo iraniano? Esse apoio é dado desde o início da revolução ou ocorre ao decorrer das décadas? Qual o papel específico do Hezbollah nessa guerra e quais os possíveis motivos do Ansarallah ainda não ter entrado de forma direta? É possível pensar numa balcanização do Irã como estratégia sionista e qual seria o papel dos curdos nesse processo? Nossa, tem bastante perguntas, né? Bom, a expansão do Islã xiita pelo mundo da mesma forma que outras organizações fazem. Então, você tem Qom é a cidade mais importante do xiismo hoje, porque a principal seria Najaf, no Iraque, mas o Najaf passou por muitos ataques, empobrecimento e tal. Então, Qom se transformou na maior cidade religiosa, né? Eu morei em Qom no período que eu fiz meu doutorado, e ali você tem diversas universidades, diversas madraças, diversos institutos. Então, vem pessoas do mundo inteiro para estudar em Qom, e depois, estrangeiros, né, do mundo inteiro, e depois eles são enviados para o resto do mundo para levar o xiismo, né? No Brasil, a gente tem isso também. Tá? Existem vários sheikhs, ou sheikhs, como falam, ou sayed, né? A diferença é assim, um poder, um sheik, ou eles falam sheik ou sheikh, e sayed, a diferença é o turbante. Quem usa turbante preto, para eles, é descendente do profeta, e quem usa turbante branco não é, né? Mas em termos de poder, assim, é a mesma coisa, né? E existe dentro do governo do Irã, quando ele funciona tudo direitinho, uma parte das doações são enviadas para algumas lideranças para investir nisso. Então, hoje existem centros islâmicos em São Paulo, eles são financiados pelo Irã, né? Eu não sei se hoje não todos, né? Tem um que do Sheikh Rodrigo Jallouli, não, mas tem outros que são financiados pelo Irã. Por que ele financia? Para você divulgar a fé. Só por isso? Bom, tem vários interesses, né? Eu até depois, quem tiver interesse, há 2 anos eu escrevi a biografia do Sheikh Rodrigo Jallouli, que chama Intrigas no Reino de Alá. Ele fala muito bem sobre essa questão. Ele estudou no Irã, depois ele foi deportado, e aí ele veio para cá, né? Ele lutou muito tempo, fazendo muita crítica sobre. Ele tem também, vocês podem seguir no Instagram, chama Rodrigo Jallouli, né? E ele fala sobre isso. Ele é muito crítico ao Irã, porque o Irã financia muita gente para cá, né? Não só aqui. E quem por muito tempo foi o que controlava o financiamento, o envio de recursos da América Latina, é um Sheikh Rabbani. Certamente vocês não estão familiarizados com o nome de Sheikh Rabbani, mas Sheikh Rabbani era um dos sheiks que trabalhava na Embaixada de Buenos Aires quando aconteceram os atentados à Embaixada e à AMIA, que eram instituições judaicas, e ele foi considerado como um dos responsáveis pelos atentados ali na década de 1990, 92 e 94.
Aí passou a ser perseguido, ele fugiu para o Irã, e aí no Irã ele nunca mais saiu. E ele era o responsável por mandar os recursos para todos os centros islâmicos no Brasil, né? Então, isso eu estou falando no Brasil, mas tem na América Latina inteira, tem mesquitas em outros lugares, e eles recebem recursos do Irã. Isso é normal, né? Então, muita gente vai estudar lá e depois volta para os seus países e passam a difundir a fé e a influência. Se isso é legal, todos eles, os sheiks, estão aqui legalmente, eles vêm. O Brasil não é um país que proíbe esse tipo de ação, né? A gente só precisa entender melhor qual o papel deles aqui na América Latina. Deles e de todos mais, como certamente tem agentes de Mossad aí trabalhando que a gente nem acaba nem sabendo, né? Mas, enfim, eu me perdi nas outras questões, que tinha tanta questão ali no meio. Vou retomar aqui. Qual o papel específico do Hezbollah nessa guerra e quais os possíveis motivos de Ansarallah ainda não ter entrado de forma direta? Bom, o papel do Hezbollah. O Hezbollah, ele sempre foi um ator muito poderoso ali na região, né? E ele não consegue hoje... ele servia para impedir que na verdade, para gerar um tensionamento maior do Estado de Israel, né? Ele certamente ele não reconhece, né, a existência do Estado de Israel oficialmente, mas ele nunca existe na carta de fundação do Hezbollah. Eles eram contrários à criação do Estado de Israel ali, mas depois o Nasrallah, nos discursos posteriores, ele entendia que a situação era outra, né? Mas assim, sempre entendendo como tudo que acontece com os palestinos como ilegítimo, né? Porque o Estado de Israel é um Estado sem fronteira, que vai ampliando seus territórios e vai fazendo. O Hezbollah ele servia como uma base ali, não a base do Irã, mas uma forma de você também ter uma ameaça muito próxima aos israelenses. Então, no começo, eles tinham mísseis mais simples, mísseis Katyusha, depois eles foram aprimorando, e o Irã também investiu muito nesse processo, né? Então, isso foi fundamental, né? E eu vou falar de uma forma mais geral, né? Essas organizações, elas serviam para um ataque formal e, se eventualmente, talvez até no limite, no extremo, uma guerra irregular, né? Mas nenhuma dessas organizações, assim, o Irã, por enquanto, ele não pensa numa atuação como uma guerra irregular. Pelo menos isso não está nos planos. É muito mais fácil, hoje, é muito mais fácil de destruir as refinarias de petróleo dos estados ali no Golfo, do que você ampliar para uma guerra irregular, ataques em outras instituições judaicas pelo mundo. Isso não tem mais uma visibilidade tão grande. E o Hezbollah hoje não tem mais poder, né? Nenhuma outra organização tem tanto poder para atuar dessa forma. Acho que eu englobei todas ali, mas ele está fugindo realmente. Para o Irã, hoje não é interessante essa guerra tomar esse caminho, né? Para o Irã é mais interessante, por enquanto, é lógico que isso tem questão de estratégia, pode vir a ter uma balcanização, mas por enquanto a estratégia primordial é fazer com que os Estados Unidos e Israel percam não as condições, mas eles não tenham... percebam que não vão conseguir depor o governo de Israel, o regime iraniano, né? E talvez essa explosão, essa efervescência em toda a região não seja o primordial, né? Principalmente usando organizações. Mas é uma variável que pode ser usada em outro momento. Quer falar alguma coisa, Murilo? Eu quero fazer uma pergunta, mas tem muitas perguntas, então vou deixar fazer e se der tempo eu faço, senão depois eu mando um e-mail para o professor Renato, não tem problema. Perfeita. A próxima pergunta é do Matheus Santos. Uma questão para o professor Renato. A estratégia iraniana em elevar os custos da guerra em nível regional pode produzir algum revés em suas relações com os Estados Árabes do Golfo? Olha, ali eles são todos pragmáticos, né? Eles, da mesma forma que eles mantinham uma relação com os Estados Unidos e mantinham uma relação com o Irã, nesse primeiro momento, é evidente que vão condenar tudo, né? Vão condenar os ataques feitos pelos israelenses, mas
assim que passar esses eventos, eu tenho certeza que vai haver uma estabilização. Para principalmente para esses atores do Golfo, a instabilidade na região é prejudicial para os negócios deles. Então, eu acho que a relação vai retomar para o mesmo patamar, porque dentro do sistema internacional deve funcionar assim. Você não precisa ser amigo, você não precisa, você tem que manter relações diplomáticas, né? E o Catar foi importante para isso. Em determinado período, houve muitas negociações, muitas lideranças iranianas, do Hezbollah, do Hamas, eles faziam negociações no Catar. Então, eu não vejo que isso, nesse momento, vai ter um desdobramento futuro. Eu acredito que, findado, se terminasse hoje o conflito, seria uma questão de ajustes diplomáticos. Não vão ter inimigos para sempre ali, não vai haver ruptura de relações como aconteceu entre Irã e Arábia Saudita. Pelo menos inicialmente é essa a percepção. Aí a gente tem uma pergunta agora da Duda Mota. Em relação a Israel, como você vê a posição da sociedade internacional daqui para frente? Pois antes estavam condenando, mas sem medidas reais sobre. Porém, agora o petróleo vai ser afetado e, em consequência, os demais estados. Acredita que podem ter uma posição mais dura? Eu acho que, assim, prática não. Eu acho que em vias práticas, porque enquanto o governo estadunidense estiver bancando efetivamente o Estado de Israel, dificilmente algum ator vai impor algum tipo de sanção contra o Estado de Israel. E é isso que é lamentável, né? É o tipo de ator que goza de um não diria um prestígio, mas de uma liberdade para matar, para exterminar, para ocupar territórios, para invadir, e isso é visto internacionalmente como aceitável, né? E dentro dos estados, a gente vê alguma mobilização, vê a sociedade civil até se mobilizando. Mas, por outro lado, você vê governo alemão ratificando esse tipo de ação. E eu acho que o caso clássico, respondendo direto à Duda, o caso clássico é o genocídio. Não existe nada mais brutal do que um genocídio, né? Isso dentro da história da humanidade, a gente estudava, só que a gente estudava com muito tempo depois, porque a gente não via isso acontecendo, assim, pelo menos não de uma forma tão imediata. E hoje é naturalizado. Está naturalizado essas imagens de pessoas sendo exterminadas, crianças morrendo de fome, utilizando gases químicos, bombas químicas, envenenamento de água. Isso é tudo naturalizado. Então, lamentavelmente, Duda, eu acho que é muito pouco provável que alguma revolta ou algo repercuta, né? Eu acho que pouco vai repercutir em Israel, mas isso não quer dizer que não seja necessário, né? Mas eu acho que nessa lógica de poder imposta pelos Estados Unidos, pouco provável que tenha alguma mudança. Obrigada, professor. Agora tem uma pergunta do Pablo. Como você analisa a Rússia e a China perante esse conflito? Tá. São atores que têm muito interesse em que a situação da iraniana volte àquele status quo anterior. Isso é fundamental, porque não seria interessante uma substituição de poder, principalmente se entra um aliado dos Estados Unidos no Irã. Uma coisa assim, nesse momento, fora assim, difícil conjecturar isso, mas isso, por exemplo, se entra um aliado, toda a dinâmica geopolítica da região alteraria. Então, a gente, primeiro, porque um dos maiores consumidores, o petróleo iraniano está indo diretamente para a China, é a maior consumidora desse petróleo, né? Ela investe também ali dentro do Irã, né? A Rússia, como está excluída internacionalmente, ela tem como aliado, sim, tanto no aspecto militar, como na visão geopolítica, né, da preservação do status quo do Irã, né? Mas, por outro lado, Pablo, eu entendo que nenhum desses atores tem interesse em entrar direto nesse conflito, né? E todos eles também têm preocupação, todos não, a China tem maior preocupação com essa questão do petróleo, né? O que isso poderia repercutir, como isso poderia se desdobrar no seu na sua economia mais especificamente, né? Então, eu acho que eles são aqueles atores que estão vendo, por enquanto, à distância, mas muito interessados. Se eles vão atuar,
eu acho que se eles vierem a atuar, somente o farão de forma indireta. A gente não vai ver um conflito entre Estados Unidos, Rússia e China pelo Irã. Eles são pragmáticos ao ponto de não entenderem que não vão desencadear uma guerra com essas proporções pelo Irã. Só que eles também não vão perder o Irã de forma simples. Então, aí tem algumas variáveis, né? Até que ponto que eles vão... Se eles vierem a perder, como que eles vão compensar isso? Será que é a Ucrânia? Será que é Taiwan? Como é que vai ficar essa situação? Então, não sei se elas são equivalentes, tá? Mas depende muito da conjuntura. Então, eu entendo que são atores que eles têm interesse em manter o Irã como está, e se for possível, eu imagino que, por exemplo, se conseguissem um cessar-fogo, muito provavelmente seriam atores que poderiam ajudar militarmente o Irã a se rearmar, né? Porque uma hora vai acabar também o estoque de armamento iraniano. Mas entrar num conflito diretamente, acho pouco provável. Perfeito. Agora a gente tem uma pergunta da Stephanie. Professor, esse conflito poderia ser visto como uma ação orientalista por parte dos Estados Unidos, tão citada por Said, ou não chega a ser diretamente isso? Obrigada, eu estava ansiosa para que tocasse no orientalismo. Obrigado. Stephanie, né? Eu acho que toda a política estadunidense, né, a política externa estadunidense, ela tem essa percepção, né? Ela não tem, lógico que eles não, ainda antes, né, o governo Trump ainda fala com muita clareza sobre isso, mas há um desrespeito muito grande pelos estados do Oriente Médio, principalmente, e talvez pegando o norte da África, né? Aí o senhor Mohamed pode também depois expandir essa questão. Há um respeito muito grande pelo mundo árabe, pelo mundo islâmico, né? Então, não são valoradas da mesma forma. Eu não diria que eles simplesmente atacam ou criam essas situações só porque eles são árabes ou são muçulmanos. Mas, ao mesmo tempo, como ali tem algum valor, né, valor financeiro, petróleo, ou então tem algum interesse geopolítico, se eventualmente, aí eu sou tributário do pensamento de Said, se fosse em outra população ocidental, o tratamento seria distinto. E a gente viu isso em diversos momentos no Afeganistão, como a morte dos afegãos, muçulmanos e de outros também, no Iraque também, o assassinato de iraquianos, não tem valor efetivo para a política externa estadunidense se ela tem um objetivo político e econômico, né? Então, para eles atenderem aos interesses e ao que eles ambicionam politicamente, se for uma população, aí, como o Said disse, com uma população árabe, o valor é bem menor, se for muçulmano também é bem menor. Lamentavelmente, eu tenho... Assim, isso é constatado, né? Você vê a diferença com que é tratada a guerra na Ucrânia e as outras intervenções. Então, até a própria Guerra dos Balcãs tinha algumas distinções que não ocorrem no restante do mundo. Obrigada, professor. Agora a pergunta da Rihanna. Professor, uma das questões principais dos Estados Unidos e Israel quererem dizimar o Irã seria somente por conta do petróleo? Eu queria entender o que mais eles visam, qual seria o benefício a longo prazo para eles da dizimação do Irã. Na verdade, é um modelo de governo que tem uma autonomia muito grande e ela destoa das perspectivas ocidentais, ela não se sujeita, né? Então, essa questão de dizimar o Irã tem muito a ver, é lógico, o petróleo é fundamental, onde tem petróleo, o interesse é voltado para lá, né? Existe uma preocupação e também é inerente que se o Irã alcança, de fato, se ele for atuar como um ator alheio aliás, fora do sistema, como eles fazem, que não aceitam, estabelecem sanções e não querem fazer negociações nucleares, isso automaticamente poderia jogar o Irã
a situação de que ele precisaria desenvolver esses armamentos nucleares para poder se defender, né? Então, esse que é o dilema. Os Estados Unidos e Israel não querem assimilar o Irã, né, como um membro da comunidade internacional, né, porque ele é diferente, porque ele tem um modelo de governo distinto, né? Porque se a gente fala assim, mas ele é opressor contra determinados grupos. Gente, eu posso elencar diversos países que são opressores contra a sua população, e os Estados Unidos e Israel nunca invadiram e nem têm interesse em invadir. Então, ali tem a questão do petróleo, tem a diferença do modelo de governo, que eles não aceitam de forma alguma que essa seja uma forma que seja viável, né, que possa se viabilizar. Então, qual é a saída? Vamos exterminar, inviabilizar esse tipo de governo e estabelecer qualquer outro que por ali exista, né, que, aliás, possa vir a existir, né? Então, na verdade, é petróleo e é a forma autônoma com que o governo iraniano ele atua internacionalmente. Ele não se sujeita mesmo de forma alguma. É mais ou menos dessa forma, assim. É a mesma coisa que eles tentariam fazer com a Coreia do Norte, né? Não que o Irã tenha a ver com a Coreia do Norte, mas quando você tem um ator que não se sujeita ao sistema internacional, para eles, principalmente para esses grupos, né, dos atores que têm armamento nuclear, é muito complicado, né? Então, eles preferem ou ele se sujeita a toda essa dinâmica, essa estrutura, ou então eles vão tirar um governo e colocar alguém que esteja ali. Se tem petróleo, sobe na lista de onde a gente vai intervir, né? Imagino. Obrigada, professor. Outra pergunta do Matheus. Diante desses mesmos custos regionais e da natureza da atuação estadunidense, a guerra pode aprofundar os processos de construção de autonomia na inserção internacional de alguns países estratégicos, como a Arábia Saudita, a Turquia e Egito, por exemplo? Olha, eu acho que que a gente depende muito de como vai resultar esse conflito, né? Eu acho que se agora, se concluísse o conflito dessa forma, eu acho que ainda dá tempo de voltar ao status quo anterior, né? O Oriente Médio ele consegue se reestabilizar. É lógico, algumas diferenças, porque Israel ainda continua o genocídio. A gente tem visto agora Israel invadir o território libanês, o sul do Líbano. Então, qual seria o desdobramento disso, né? Eu acho que é muito difícil fazer essa projeção agora, Matheus, porque depende muito do resultado dali. Se por uma situação assim muito difícil de imaginar hoje, o Irã ele tem esse regime destruído, inviabilizado de se reestruturar, a gente vai ver uma mudança total da dinâmica do Oriente Médio. Muda tudo. Muda completamente o país. Aí talvez a gente vai ter que ver como surge, como que vai se posicionar a própria Turquia, o Egito. Eu acho que esses atores eles vão mudar substancialmente o seu papel ali dentro. Qual vai ser ainda? Depende. É muito difícil eu fazer uma projeção nesse momento, né? O que eu posso te dizer é que, se parasse agora, a gente não teria um dano muito, muito grande da geopolítica local, né? Eu acho que seria possível ainda... O Irã ele demoraria mais tempo para se reestruturar, né? Mas ele está muito fragilizado, seja no Iraque, com seus apoiadores, no Iêmen ainda está paralisado. Tal. Isso seria interessante, talvez, para essas potências, Estados Unidos, e também para Israel, né? Mas, nossa, que conjuntura difícil que o Matheus propõe. Eu acho que a gente vai precisar avançar um pouquinho mais nesse conflito para tentar entender o papel desses outros atores. Agora, por hora, eu não conseguiria avançar muito sem que eu faça uma leitura, talvez mais com a perspectiva ficcional do que realista, porque eu teria que usar muitas variáveis, e se isso, e se aquilo, e se aquilo. E aí eu talvez, não sei se seria producente. Perfeito. A próxima pergunta é do Juan. Como é discernida a manutenção da guerra como forma de perpetuação da totalidade do sistema econômico que vivemos? Quando é tida em conta na análise, este fica muito distinto?
Se sim, você pode mais ou menos dar uma direção da análise com essa hipótese? Como é, me perdi aqui, desculpa. Como é discernida a manutenção? A manutenção da guerra como forma de perpetuação da totalidade do sistema econômico que vivemos. Olha, existe uma perspectiva dessa de que a guerra ela serve para você fortalecer a indústria, né? A indústria, principalmente a indústria bélica, né? E você tem toda, na verdade, só uma indústria bélica, existe todo um processo, uma indústria de reconstrução, uma indústria de intervenção, né? Inclusive a gente via muito no Iraque, né? Os atores que apoiaram, eles tinham todo esse processo de reconstrução, de investimento. Eu acho que, se for isso que você está falando, eu acho que a guerra ela seria uma forma também de você desencadear, de você reavivar alguns aspectos da economia, né? Não sei até que ponto que isso ainda serve como um alavancador, né? Agora, para os Estados Unidos, que talvez vivesse num período de, assim, talvez não, aí a grande maioria dos autores já apontam um período de decadência, num período de questionamento do próprio poder do dólar, né? A própria influência econômica com o crescimento da China. Então, de repente, é possível aventar a possibilidade de que uma guerra como essa pode gerar um aquecimento da indústria estadunidense e também fortalecer, porque ali a economia estadunidense ainda ela acaba sendo uma espécie de porto seguro para aqueles mais tradicionalistas, né? Então a gente vê sempre quem tem medo do que pode vir a acontecer economicamente vai se resguardar junto aos títulos americanos, porque ali tem uma pseudo maior segurança. Então isso vai de alguma maneira repercutir e fortalecer a economia estadunidense, né? Mas eu não consigo imaginar que isso teria uma repercussão tão positiva, né, para a economia mundial, né? Eu acho que a guerra, assim, principalmente com essas características específicas que a gente está vivenciando hoje, e se ela for afetar principalmente a questão dos hidrocarbonetos, do petróleo, isso vai gerar um dano substancial à economia mundial, não de todos os países, mas principalmente dos países que já são economicamente já mais frágeis, né? Então, a gente vai vivenciar situações talvez parecidas com a das crises do petróleo, com algumas reservas, mas que afetou substancialmente, principalmente aqui, né? O Brasil foi muito afetado pela crise de 53 e principalmente a crise de 79, né? A segunda crise do petróleo. Então, eu não consigo mais ver a guerra como um grande solucionador para um alavancador da economia mundial. Não sei se foi exatamente isso que você me perguntou, Juan, mas se não, depois você pergunta de novo, que eu já tento responder. Perfeito. Uma pergunta do André. Professor, você comentou como essa guerra entra na narrativa do xiismo. Gostaria de saber como ela pode se enquadrar na narrativa do judaísmo e cristianismo sionista. Uau! Do judaísmo, eu não sei, talvez eu tratasse como uma questão mais do sionismo, né? Eu acho que aí a gente tem que fazer uma distinção, né, entre esse judaísmo e esse sionismo. E o sionismo, na verdade, ele cria essa imagem dessa terra prometida ali, né, da Palestina, a Palestina dos árabes palestinos, né? E o sionista, ele cria essa narrativa de que ali é uma terra prometida, então eles têm que defendê-la a todo custo, né? E que ali não é uma terra de outros, que eles já viveram ali há muito tempo. Eles têm o sionismo religioso também, né? Eles viveram ali há muito tempo, então eles têm direito sobre aquela terra. Então isso legitimaria os próprios atos que eles praticam, né? Que é a limpeza étnica. Então, aí não tem como não recomendar a própria leitura do livro do Ilan Pappé, que é Limpeza Étnica na Palestina, que ali ele cobre esse período e, através de uma pesquisa documental, né, ele mostra que existe um projeto de tirar aquele povo dali para que seja criado um Estado para a população judaica. Isso o movimento sionista já tinha no Estado
judeu, né, a criação do Estado judeu, né, pelo Herzl. Então, se a gente for pensar a partir da visão sionista, tudo é legitimado nesse sentido. Então, o Irã é um risco, os palestinos são riscos, eles têm que ser dizimados. E por que eles podem os outros? Porque são cidadãos diferentes, nós somos os escolhidos, né? Então, nós temos o direito a essa terra, nós podemos isso. Então, nós podemos matar, nós podemos isso, porque é tudo em nome de uma divindade, né? E esse cristianismo que a gente está vendo é mais um neopentecostalismo aqui no Brasil, ele tenta emular muito dessas características, né, dessa questão da terra prometida, da terra santa, né? A gente vê algumas... Eu particularmente, não sou um pesquisador dessa área tão efetivamente, mas a gente vê a assimilação da linguagem do sionismo, né, como essa terra santa, né? E isso faz com que as pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento profundo entenda Israel da Bíblia como o Israel Estado criado por uma organização que é ocidental, que foi a ONU, e que não tem nada de religioso naquilo. Lá nada mais foi do que uma força do lobby sionista que atuava junto ao governo estadunidense e ao governo soviético e conseguiu fazer a criação na verdade, conseguiu um território de um outro povo que já ali existia. Então, esse neopentecostalismo que bebe na fonte do sionismo, ele não consegue entender essa diferenciação. Para ele é tudo uma questão religiosa, né? Mas eu diria que eu não sou a pessoa mais apropriada para tratar dessa questão, não é um tipo de pesquisa que eu aprofundo, e eu poderia depois até indicar outras pessoas que têm mais condições de aprofundar nesse debate com vocês. As perguntas da caixinha de mensagem terminaram. Murilo, se você quiser fechar com a sua pergunta. Eu quero, obrigado, Giovana. Professor, recentemente eu andei vendo nessa questão da expansão do conflito, e eu li que tanto a Coreia do Norte quanto tanto o Paquistão se enviaram mensagens ao Irã falando, olha, se você quiser ajuda, a gente ajuda. Então aí a gente vê, né, esse conflito tomando assim umas proporções muito grandes, né, nesse quesito assim de dois países que antes não tinha se envolvido, não tinha se falado muito, né? Então aí a gente vê esse apoio internacional dos dois países, e que o Paquistão tem, né, armas nucleares, a Coreia do Norte a gente não sabe o que tem, né, de forma legítima, e eu andei vendo também algumas notícias sobre a questão da expansão do território de Israel, que ele entraria ali para o sul do Líbano, pegaria a parte do Iraque, do Irã, né, em mapas constituídos ali, né, nessa tentativa de expansão territorial, inclusive uma parte do Egito, né? O que o senhor vê nessa relação? Assim, eu sei que não é nada oficial, nada formal, né? São notícias, né? Que a gente lendo são o meio mais fácil da gente entender e ver o que está acontecendo, né? Que nós não estamos lá. Então, assim, como o senhor analisa essa questão para o futuro, né? Essa questão, vou começar por Israel, né? Israel, a gente vê o projeto da Eretz Israel, alguns autores dizem que seria do sul do Líbano, do rio Litani, até o Nilo, né? Então, em tese, eles teriam que recuperar todo o deserto do Sinai, né? Na conjuntura atual, seria um tanto difícil, né? Até porque o Sinai foi objeto ele foi conquistado, né, pelo Estado de Israel em 67, e depois, no processo de negociação, foi devolvido através do reconhecimento, né? Mas, outra vez, eu acho assim, essa não é a questão, com o Egito, talvez não seja a questão mais interessante nesse momento. Agora, é muito provável, né, a atuação em Gaza, né? Não tenho dúvidas de que se Israel pudesse, faria um extermínio total das pessoas ali, já começaria a construção
de assentamentos ilegais, como eles fazem na Cisjordânia, né? E já começou, inclusive. Já Na começou. parte norte, né, já É. começaram a fazer algumas coisas ali. No Líbano, isso já é um projeto antigo, que eu falei, eles invadiram em 78, depois ficaram até 2000, e agora eles encontraram uma lacuna para fazer essa invasão novamente. A Síria, eles expandiram. As colinas de Golã, que eram territórios sírios, já foram ocupadas também desde 67, né? E depois eles vêm ocupando agora extraoficialmente, mas já tem uma parte substancial ali do sul da Síria. E a mesma coisa vai se dar no Iraque, né? Por que Israel não declara quais são suas fronteiras? Essa é uma questão muito prática. Todos os estados, você sabe quais são as delimitações territoriais. E qual é a delimitação territorial de Israel? Ninguém sabe. Então, isso, evidentemente, está subentendido que Israel tem pretensões expansionistas e coloca em prática a todo momento, né? Agora, quem pode impedir? Ninguém hoje. Hoje é muito difícil você impedir, porque nada, nenhuma ação legal, nem dentro das instituições que tentem impor algo a Israel, os Estados Unidos impede, inviabiliza, né? Quem que vai impor uma guerra ao Estado de Israel? O Estado de Israel é um Estado que, assim, tem um poderio, a gente tem visto um poderio bélico bastante grande, né? Então, essa imposição da guerra não seria, assim, seria contraproducente para os estados ali da região que você até mencionou. Então, talvez, numa outra conjuntura, hoje Israel tem salvo-conduto para fazer o que bem entender. Então, se não houver algum tipo de contenção, é muito provável que as suas fronteiras vão expandir. A gente está vendo isso está acontecendo na Cisjordânia. Cisjordânia, se você olha do alto, parece um arquipélago, né? Existem ilhas de palestinos ali dentro de um território que era todo dele. Então, essa questão, eu acho que é a parte mais sensível, né? O que a gente vive hoje no sistema internacional é a gente fechar os olhos, não para um povo palestino, isso já é notório, mas é simplesmente para a liberdade que foi dada para o Estado de Israel atuar sem qualquer limite legal. Faz o que bem entender. Bom, essa parte é lamentável, né? Mas é o que acontece. Hoje, a gente está só constatando hoje, Murilo. Então, concordo contigo, é uma constatação. Com relação ao suposto apoio de Paquistão e a Coreia do Norte, olha, assim, são conjecturas assim que talvez seja viável, né? Mas, por outro lado, a gente vê que os países que têm armas nucleares, eles não estão assim muito dispostos a compartilhar essa tecnologia, porque senão a Rússia e a China já teriam compartilhado essa tecnologia com o Irã há muito tempo, né? É um certo clube que lhes dá um certo privilégio, né, internacionalmente, que é essa questão da dissuasão. Então, o contexto da Índia e do Paquistão foi justamente isso, para que eles não entrassem mais em conflito. Então, eles desenvolvem os seus projetos, né, os seus programas, perdão. Se eles poderiam ajudar o Irã, nesse momento, seria impraticável, né? Então, talvez, numa negociação futura, acho pouco provável, na verdade. Para falar a verdade, eu acho que se tivesse que vir, teria que vir da China ou da Rússia. Só que eles são tão perspicazes que eles ajudam o Irã até um determinado limite. Porque a partir do momento que o Irã também viesse a entrar por esse clube, muda a forma de relação, né? Muda esses parâmetros. Mas é uma questão, acho interessante. Só que a gente não tem muito subsídio hoje para discutir se, de fato, o Paquistão ajudaria, a Coreia do Norte ajudaria. Agora, a Coreia do Norte, certamente, ela tem interesses, compartilham, né? Que eles, talvez esse anti-americanismo. Acho que Bem, obrigado, professor Renato Costa, pela excelente, pela excelente apresentação aqui, mais de 2 horas que estamos aqui. Queria agradecer muito a presença de todos aqui. Eu não sei se respondemos a pergunta do Pablo,
era sobre a China e a Rússia, né? Sobre o envolvimento, né, Pablo? O envolvimento. Mas depois a gente vai continuar essa conversa mais futuramente sobre a Rússia e a China no conflito, no atual conflito contra o Irã. Quero agradecer também aos organizadores comigo, Gabriel Castro Soares, Murilo Fagundes, Giovanna Apolinário e presença também do professor Edson aqui conosco. Obrigado, Eduardo Mota, obrigado, Pablo, obrigado a todo mundo e até outra palestra, outra conferência do ciclo das conferências do CIAI. Muito obrigado, boa noite.